Sábado de tretas no Clube Atlético Mineiro primeiro, o Galo empatou em 0x0 em casa contra o Juventude, time da Série B. E esse 0x0 complica a situação do Atlético, que vai ter de vencer o Juventude em Caxias do Sul, ou pelo menos empatar e vencer nos pênaltis para seguir para as quartas de final da Copa do Brasil. Não bastasse isso, depois da partida, Renier foi flagrado pela TMC num vídeo xingando torcedores do Atlético, que estavam pentelhando o atleta. O Scarpa ao lado do Renier dava risinhos. Nem Scarpa nem Renier foram utilizados no jogo. Para completar, o Rony, que jogou no Atlético na temporada passada, acionou o Atlético na justiça e cobra 9 milhões e meio de reais. Ele passou apenas uma temporada no clube, mas entende ter direito a uma série de benefícios que não foram pagos antes de se mudar para o Santos, 65 partidas e 14 gols com a camisa atleticana. O Atlético conseguiu não vencer o fraquíssimo, quer dizer, fraquíssimo não, né? Vamos falar a verdade. Não é um time tão fraco assim. Hoje eu vi que parece que tem um mais fraco que ele, né? Mas falando sério agora, o Atlético não conseguiu vencer o Juventude, que fez uma boa partida. O Juventude fez uma boa partida, nem pareceu, né, na verdade, que era um time da segunda divisão. O Atlético conseguiu fazer uma partida, principalmente um segundo tempo, bem ruim, um resultado justíssimo. Hoje esse resultado 0x0 é justíssimo, porque o Atlético teve chances, o Juventude também teve chances, e como o Atlético não foi competente para poder fazer um golzinho dentro de casa, desculpa, não merece a vitória. Para mim não teve roubo, não teve nada. O pênalti lá do Natanael no primeiro tempo é discutível, mas para mim nem foi, acho que ele se jogou. Então assim, Big Bro, comentário aí, mas o Atlético hoje ficou devendo e muito. A gente viu uma vitória espetacular contra o Palmeiras, chega em casa contra o Juventude, e um futebol, uma apresentação fraca dessa, é para deixar o torcedor bem preocupado de novo, né? Galera, o jeito é aceitar. Todas as discussões são chover no molhado. Triste, sabemos que não vai mudar nada. Às vezes, uma vitória contra o Palmeiras mascara muita coisa. Cara, eu discordo, gente. Eu acredito muito nisso que eu tô falando com vocês. Eu posso estar errado, lá na frente vocês vão provar talvez que eu esteja errado. E tá tudo bem, mas eu acredito demais que o problema que o Atlético vive é muito mais de não ter aquela qualidade técnica ofensiva do que qualquer coisa. Eu acho que tecnicamente, meus 2.300 amigos que estão aqui, o Atlético ele falha miseravelmente no ataque. Diante desse cenário, ele não consegue o diferente. Ele não tem aquele jogador que numa jogada ele desmonta uma defesa. O Atlético não tem esse jogador. E aí, quando você joga com um time arrumadinho, igual é o do Juventude, venhamos e convenhamos, né? O Juventude é muito arrumadinho, né? Não é um time de bagres, não. A gente não consegue furar, a gente não conseguiu atravessar. Então, pelo menos, eu vejo dessa maneira. Posso estar errado? Evidente que sim, galera. Evidente que eu posso estar errado. Mas eu acho que chegar um Fred, um Quinteiros e mais um atacante, nós vamos dar um ajuste violento nesse time. Sobe muita qualidade. Só 3 jogadores, tira o Galo numa nota 6,5 para uma nota quase 7,5, 8. O Fred, por exemplo, o Vitão fez um vídeo. Gente, vocês têm que conseguir o Vitão lá, o Scout, lá no Twitter lá. E eu tô sempre passando vídeo deles aqui no canal, sempre compartilho também no Instagram. O Vitão fez um vídeo outro dia que ele mostrando como que o Fred joga. O Fred é aquele terceiro meio-campista que morde o tempo todo, marca a saída, e quando ele recupera a bola, ele é aquele cara que ele não dá o passe final para o gol. Ele não é o cara da assistência, mas ele é o construtor. Ele pega a bola, dá o passe lá pro cara que vai dar o toque, vai fazer o gol. E já um Quinteiros da vida, esse sim é muito mais construtor, né? Aí teve mais 10 joias, depois mais 10, depois o 200, então o Sig indicou Minda, Cassier e Borba. Cara, então, eu não consigo te dar essa informação. O Henry saiu aqui da live, teoricamente, ele que teria que falar isso com você. 355 joias, 200 joias. Oh, gente, eu nunca ganhei joia. Eu não sei nem o que esse joia vira. Vira de dinheiro depois? O que é isso? O Sig é muito ruim, Mini e Cassierra são péssimos, e ainda bem que o enamorado não veio, porque é outro jogador ruim. Vi um jogo do Grêmio, um bagre, se viesse pro Galo estaríamos perdidos. Rapaz, a situação nossa tá feia. Bom, muito preocupado. O Atlético, na verdade vou começar pelo Barba, né? O Barba, ele tá sendo o terror dos repórteres, na verdade, porque o repórter vem aqui
vem, fala alguma coisa sobre o Barba, vê um jogo que ele fez, um jogo muito bacana, um jogo legal, e começa a elogiar, começa a tentar entender o que passa na cabeça dele. Aí ele vem e dá uma de Sampaoli, começa a colocar time que não existe para jogar, e aí ele tenta consertar, ele piora a situação ainda, tirando o Maicon ali para colocar um outro atacante. E aí o atacante que ele pediu, que chegou, que a galera não gostou tanto, mas já que estava aqui, a galera veio toda para apoiar. E aí ele também não usa precisando de um gol, sabendo, né, que o mata-mata é importante, né, esse critério de desempate. Faz um bom jogo em São Paulo, chega aqui... Não, até que não tem mais negócio de critério mais, né? De gol, não tem nada, não tem mais nada, né? Mas eu falo que é a vantagem, né? A vantagem de jogar pelo empate. O empate agora o empate agora lá é pênalti, né? Pois é, então assim, só pela vantagem. E aí que chega aqui, ele acaba com os repórteres. Não tem ninguém mais que chega aqui e vai passar pano pro Barba. Simplesmente a gente vai falar que é loucura da parte dele. Porque a gente tenta entender o que ele fez contra a equipe do Palmeiras. Poxa, mas foi muito bacana, Barba. Foi legal demais. Mas aí você chega aqui, me dá uma dessa, já entra com o time errado. O Juventude, eu vou falar do time do Atlético. O Juventude entregou pro Atlético o meio de campo. Falou, toda hora tinha erro, toda hora aparecia brecha. E o Dudu não conseguiu fazer nada. O Preciado pela direita não conseguiu nada. O Coelho arriscou daqui, arriscou dali, mas também pouco conseguiu. E essa bola dentro da grande área que ela não chegou. E quando chegava também, o Cassierra não estava lá. Nós estamos comprando moto sem capacete, ou comprando capacete sem moto. É o que está acontecendo. Está tudo errado. Ou o contrário disso, meus amigos, os jogadores que estão lá, me permita falar, me desculpe se eu estiver falando demais, mas os jogadores que estão hoje no Atlético são pequenos demais para o clube. E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o quinto posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o oitavo. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o sexto colocado com 3%. O Grêmio é o sétimo, o Internacional é o nono. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como oitava colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza?